Olá, meus queridos líderes e professores do Ministério Infantil. Hoje eu quero te ensinar um método mais simples e rápido para fazer as crianças prestarem atenção em você, sem gritos, sem estresse e sem perder a paz. Então roda a vinheta, editor, e bora pro vídeo. Oi, tudo bem? Eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam todos bem-vindos. Se você já passou por aquela situação em que começa a aula e ninguém olha para você, fica até difícil começar, né? Eu sei como isso frustra, mas hoje você vai aprender um método prático que funciona na hora. Então respira fundo, pegue papel e caneta para anotar as dicas, porque vai ser transformador. Vamos lá. Primeira etapa, o gatilho da presença. Antes de você falar qualquer coisa, faça isso. Entra na sala devagar, sorrindo e pare em silêncio por 3 segundos. Acredite, esse mini silêncio chama a atenção instantaneamente. Crianças respondem à presença, não ao volume. Depois desses 3 segundos, faça uma frase curta, suave e animada, como: quem está pronto para uma aventura com Jesus hoje? Isso ativa o cérebro da criança e cria foco imediato. Este é o gatilho da presença, porque a presença do líder prepara o coração da criança antes da primeira palavra. Muitas vezes pensamos que o ensino começa quando abrimos a boca, mas na verdade o ensino começa quando chegamos. O comportamento, o tom, a postura e até o ritmo da sua entrada na sala criam uma atmosfera espiritual que fala mais alto do que qualquer explicação. Então entre devagar, você traz a estabilidade para o ambiente. Quando você entra devagar, não correndo, não gritando, não agitada, mas com calma, você comunica algo poderoso. Eu estou aqui e vocês podem confiar em mim. Crianças percebem energia antes da primeira palavra. Uma entrada calma envia ao cérebro delas um sinal de segurança, e segurança é o primeiro passo para o aprendizado. Jesus constantemente se aproximava das pessoas de forma calma, consciente e inteira. Ele era manso e humilde. Ele chegava perto das pessoas antes de falar. Ele chamava as crianças para perto, criando um clima de acolhimento antes de ensinar. A mansidão de Jesus não era fraqueza, era domínio da presença. Sorria. Sua expressão é uma ponte para o coração da criança. O sorriso não é apenas uma simpatia, ele será a teologia do seu rosto. Na Bíblia, a luz do rosto representa favor, graça e acolhimento. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. É o que a Bíblia diz em Números 6:25. Quando você sorri, você literalmente traz luz ao ambiente das crianças. Seu rosto se torna a primeira pregação do dia. Faça o silêncio dos 3 segundos. Organização interna mais autoridade mansa. Esse pequeno silêncio funciona como um micro-ritual. Primeiro, ele gera curiosidade. A criança pensa: por que será que a professora ficou quietinha? Ele também alinha a atenção, cria autoridade suave e marca o início da aula sem precisar levantar a voz. Crianças aprendem rápido que se você está quieta é porque algo importante está começando. Quando um adulto faz uma pausa breve, o cérebro da criança ativa a área da orientação, atenção imediata. E mesmo as crianças mais agitadas respondem a estímulos de presença mais do que a comandos verbais. Crianças respondem mais ao ambiente do que ao aviso. E quem cria o ambiente é você, professor. Atente-se também à primeira frase, o momento de capturar o imaginário. Depois do silêncio, você entrega uma frase curta, leve e de expectativa. Quem está pronto para uma aventura com Jesus hoje? Vocês estão preparados para descobrir algo maravilhoso da Bíblia? Vamos viver uma história incrível com Deus agora. Essa frase precisa ter 3 características. Ela precisa ser curta, menos de 6 segundos. Ela precisa ser visual, despertar a imaginação da criança. E ela precisa ser cristocêntrica.
ela foca em Jesus, não na atividade, nem mesmo em você. Por que isso funciona? Crianças prestam atenção naquilo que ativa a imaginação e a emoção delas. Uma frase que envolve aventura, história, descoberta, que fala sobre o próprio Jesus, aciona um sistema de foco imediatamente. Jesus sempre convidava ao aprendizado com perguntas simples e envolventes. Quem vocês dizem que eu sou? O que vocês querem que eu faça? Vocês estão entendendo o que eu fiz agora? Perguntas ativam foco, conexão e participação. Exatamente o que você quer no primeiro minuto da sua aula. O conjunto dessas etapas comunica algo espiritual profundo, sem dizer muitas palavras. Você está comunicando: eu estou inteira aqui. Vocês são importantes. Jesus está conosco. Algo especial vai acontecer hoje. Isso transforma completamente o clima da sala e prepara as crianças para receber verdades bíblicas. Então, recapitulando: entre devagar, sorria com ternura, fique em silêncio por 3 segundos, diga uma frase curta e de imaginação, olhe nos olhos das crianças enquanto você fala. Este é o gatilho da presença. Uma técnica simples, bíblica, emocionalmente inteligente e extremamente eficaz para qualquer líder, especialmente os iniciantes. Etapa de número 2. A frase que dá comando mais escolha. Crianças prestam mais atenção quando elas sentem que têm escolha. Por exemplo, você prefere ouvir a história sentadinho, em fileira ou em círculo? Ambas as opções levam à disciplina, mas a criança sente autonomia. E autonomia gera atenção. Esta é uma disciplina suave que gera autonomia, conexão e foco imediato. Uma das habilidades mais importantes para líderes do Ministério Infantil é dar direção sem entrar em confronto. E uma das ferramentas mais eficazes para isso é oferecer 2 opções igualmente positivas, conduzindo a criança para a disciplina com autonomia, não com imposição. Essa técnica une psicologia do desenvolvimento, pedagogia, princípios bíblicos de liderança mansa e inteligência emocional. Crianças respondem melhor quando sentem que têm autonomia. Para a criança, autonomia não é fazer o que quer. Autonomia é sentir que ela faz parte do processo, que ela escolhe dentro dos limites seguros que você apresenta. Você está conduzindo a criança para 2 posturas de disciplina, mas ela sente que eu decidi, eu controlo o meu próprio corpo, eu participo, e o cérebro dela responde com menos resistência, mais compreensão, mais foco e mais abertura emocional. E quando a criança coopera de forma voluntária, a atenção sobe naturalmente. Deus nos discipula oferecendo escolhas. A Bíblia é repleta de momentos em que Deus dá direção através de escolhas, não imposições. Vemos isso em Deuteronômio 30:19. Ponho diante de você a vida e a morte. Escolham, pois, a vida. Em Josué 24:15 diz: escolham hoje a quem vocês irão servir. Jesus também apresentou opções de escolha aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Ao jovem rico, Jesus não o força, ele apresenta uma escolha. O padrão bíblico é claro: Deus guia com firmeza, mas respeita a vontade. Isso gera transformação, não apenas obediência. Essa mesma lógica funciona perfeitamente no Ministério Infantil. Como estruturar a frase de comando mais escolha? A frase deve ter 3 partes. Um convite suave, não autoritário. Por exemplo, agora vamos nos preparar para a história. E as 2 opções devem ser positivas. Ambas têm que levar ao comportamento desejado, que é a disciplina, o silêncio e a postura adequada, e também o foco. Você prefere sentar igual um soldadinho ou na posição de abraço? Prefere ficar com as mãozinhas no colo ou no coração? Quer ouvir a história pertinho da professora ou mais pertinho dos amigos? Use tom leve, como se você estivesse oferecendo um presente, nada de tom de ameaça disfarçada. É suave, manso, acolhedor, como Jesus faria. Por que isso funciona no cérebro da criança?
A escolha ativa o sistema de autocontrole. O clima emocional positivo diminui a impulsividade. As opções visuais ajudam o cérebro infantil a entender o comportamento esperado. A criança sente que está colaborando, não sendo dominada. E o melhor, essa técnica evita confrontos e reduz quase totalmente as birras das crianças, porque a criança está ocupada escolhendo, não resistindo. Mas lembre-se, as duas escolhas devem levar à disciplina. Nunca ofereça uma opção que vá contra o comportamento desejado. Vou te dar um exemplo de uma opção errada. Quer ouvir a história sentada ou brincando no chão? A segunda opção destrói tudo, porque dispersa as crianças. Agora um exemplo que se adequa. Quer ouvir a história sentada com as mãozinhas no colo ou segurando o dedinho de um amigo? Ambas as opções disciplinam. Esse cuidado preserva a autoridade, afeto e ordem. Você deve usar frases que acalmam, focam, direcionam e geram cooperação feliz. Isso não diminui a autoridade, pelo contrário, ela fortalece. Quando você oferece escolhas dentro do limite, você comunica: eu sei o que estou fazendo, eu tenho direção, vocês podem confiar em mim. Autoridade suave é o que mais funciona com criança e é o estilo que Jesus também trabalhava. Etapa de número 3, o segredo do objeto guia. Antes da aula, escolha um objeto pequeno, uma flor, uma pecinha, uma mini bíblia, qualquer coisa visual. Levante e diga: quem estiver olhando para este objeto vai descobrir o segredo da história. Na hora, todos levantam o olhar. Crianças seguem aquilo que os olhos conseguem acompanhar. Esse simples recurso muda tudo na dinâmica da sala. O simples objeto cria foco instantâneo, atenção coletiva e conexão emocional. Uma das maiores dificuldades no Ministério Infantil é conseguir que todas as crianças olhem para você ao mesmo tempo, sem gritar, sem brigar, sem repetir: gente, faça silêncio, 10 vezes no dia. É aqui que entra o objeto guia, um recurso visual simples, poderoso e quase mágico para suas crianças, porque o objeto guia funciona tão bem. Crianças seguem aquilo que conseguem ver, não apenas aquilo que ouvem. O cérebro infantil é totalmente visual. 70% das informações são processadas pelos olhos. O foco visual rege o comportamento. O que a criança olha, ela segue. Onde ela fixa o olhar, ela presta atenção. Se você conseguir atrair o olhar delas, você dominará a dinâmica da sala. Então, antes da aula, prepare um objeto pequeno, leve e significativo, como uma mini bíblia, uma flor, um coração de EVA, uma pedrinha bonita, um chaveiro com um símbolo cristão, uma pecinha colorida, uma estrela dourada, algo que tenha a ver com a história contada no dia. Não precisa ser caro, não precisa ser muito elaborado, precisa apenas ser visual. Se for algo brilhante, ter cor forte ou ter forma diferente, melhor ainda, elas amam. Segure o objeto na altura dos seus olhos. Vou usar aqui essa chave como exemplo. Não levante alto demais, não deixe muito baixo. A altura dos seus olhos vai criar uma conexão natural com as crianças. Eleve-o devagar, o movimento lento captura a atenção instantânea. Crianças seguem movimento, não barulho. Use a frase-chave. Quem estiver olhando para este objeto vai descobrir o segredo da nossa história. É simples e direto e funciona perfeitamente. Por que isso vai funcionar? Porque ativa 3 gatilhos na mente da criança. A curiosidade, qual é o segredo? A competência, eu consigo fazer isso. E a participação, eu quero estar dentro. Sabia que Deus também usa objetos visuais para ensinar? A Bíblia está cheia de momentos em que Deus usa objetos visíveis para prender a atenção e transmitir verdades profundas. Quer um exemplo? A serpente de bronze levantada por Moisés, o cajado de Moisés que virou símbolo de autoridade, o arco-íris como sinal visível da aliança de Deus com Noé, o cordão vermelho na janela de Raabe, as pedras de memorial no Jordão, o pão e o cálice como um símbolo visual da nova aliança. Até Jesus usava objetos, um peixinho, uma moeda,
uma criança no meio do círculo, uma semente de mostarda. Deus sabe que o coração infantil e o adulto aprende melhor com aquilo que podem ver. Aqui está o que acontece quando você usa esses recursos. As crianças levantam o olhar imediatamente, a turma inteira entra em sintonia visual, o barulho cai sem você pedir. A transição para a história fica mais suave e a autoridade da professora é estabelecida sem esforço. A aula começa com conexão, não com correção. É o tipo de técnica simples que parece pequena, mas transforma completamente o ambiente. Você pode atrair a atenção das crianças usando frases para gerar impacto, como: quem olhar para esse objeto vai ver algo muito especial hoje. Este objeto aqui carrega um segredo sobre Jesus. Quem está olhando para ele? Eu só vou revelar a próxima parte da história quando todos estiverem olhando para cá. Quem olhar para este objeto vai descobrir a chave da nossa aventura bíblica. São técnicas simples, mansa, mas visual e poderosa. Aqui vai uma dica prática. Use sempre o mesmo objeto por algumas semanas. As crianças começam a associá-la ao início da história e então o foco fica mais rápido, mais natural e mais automático. É como um sino visual que diz: hora de ouvir a voz de Deus. Etapa 4. Conexão antes da instrução. A maioria dos professores pulam essa parte e por isso perde a atenção. Antes de ensinar, faça uma microconexão emocional, algo de 10 segundos. Eu fiquei tão feliz que vocês vieram hoje. Sabe por quê? Porque Jesus preparou algo só para você. Quando a criança se sente vista, ela presta atenção sem esforço. Crianças só escutam quem primeiro as vê. A atenção nasce da conexão. Grande parte dos professores começam a aula direto como regras, avisos ou conteúdos e depois se frustram porque as crianças não prestam atenção. Mas existe um princípio pedagógico e bíblico muito mais poderoso. O coração abre antes dos ouvidos. A conexão vem antes da instrução. Uma microconexão de 5 a 10 segundos pode mudar radicalmente o engajamento da criança na aula. Porque a conexão emocional é indispensável. Crianças aprendem com quem elas gostam, confiam e se sentem seguras. Elas o percebem como adultos do bem. Antes de ouvir a Bíblia, elas precisam sentir que você se importa com elas. Crianças não respondem a conteúdos frios, elas respondem a afetos. Quando você olha nos olhos dela por segundos e diz algo simples como: eu fiquei tão feliz que vocês vieram hoje. Jesus preparou algo só para você. Na hora, acontece algo invisível. A ansiedade acalma, o vínculo se fortalece, a resistência cai e a atenção se abre. Essa pequena frase cria um campo emocional seguro, indispensável para a aprendizagem espiritual. Base bíblica. Jesus sempre conectava antes de ensinar. Jesus nunca tratava pessoas como massa. Ele sempre cria conexão antes da instrução. Um exemplo claro: antes de multiplicar pães, ele teve compaixão da multidão. Antes de ensinar Marta, ele a chamou pelo nome e reconheceu seu sentimento. Com a mulher samaritana, ele conversou, ouviu e criou ponte emocional antes de revelar verdades profundas. Com Zaqueu, ele foi até a casa, criando conexão, relacionamento antes de transformar a vida dele. Jesus nos mostra o padrão: primeiro acolhe, depois instrui. No ministério infantil, isso é ainda mais essencial. Ao iniciar suas aulas, cria uma conexão de pelo menos 10 segundos aí com suas crianças. Essa conexão é uma frase curta, carregada de afeto, que faz a criança se sentir vista, querida e significativa. Como fazer? Aproxime-se lentamente, abaixe um pouco o corpo no nível dos olhos dela, sorria de verdade, fale com voz suave, não teatral, sempre mencione algo pessoal ou espiritual e continue a aula normalmente. Eu fiquei tão feliz que você veio hoje, sabe por quê?
porque Jesus preparou algo só para você. Isso é teologia pura. Mostra valor, propósito, identidade e amor de Jesus, tudo em uma frase de 10 segundos. Por que isso funciona? No cérebro da criança, quando a criança se sente vista, o cérebro ativa áreas de pertencimento. Ela libera ocitocina, o hormônio do vínculo. O sistema de defesa desliga, a capacidade de atenção aumenta, a mente fica mais aberta para receber instrução. É literalmente impossível ensinar profundamente uma criança desconectada emocionalmente. A conexão cria foco, confiança, abertura e memória afetiva do que foi ensinado. Aqui vai alguns exemplos de frase para você usar com segurança e produzir este efeito. Que bom que você está aqui, eu estava esperando você. Jesus ficou tão feliz que você veio aprender com ele hoje. Você é importante nessa aula. Sem você não seria nada igual. Tô tão contente em te ver hoje. Deus tem algo lindo para te mostrar. Seu sorriso alegrou a sala hoje. Essas frases não manipulam, não pressionam, não expõem a criança, não gera comparação e são bíblicas e saudáveis emocionalmente. A conexão não pode ser longa, não é uma conversa inteira, é um micro toque emocional de 5 a 10 segundos ali no início. Se for longa demais, perde o ritmo. Se for curta demais, vira formalidade. Antes de ensinar a Bíblia, ensine ao coração da criança que ela é vista e sua presença faz total diferença na aula. Quando ela se sente vista, querida e incluída, ela presta atenção sem esforço algum. E agora eu quero te dizer uma coisa como líder. Você não precisa ser rígida, grosseira, nem perfeita. Você só precisa ser intencional e cumprir seu chamado em amor. E quando você aplica essas etapas, as crianças começam a te ouvir, porque elas sentem amor, clareza e presença. Se você gostou deste conteúdo, comente aqui, quero mais métodos práticos. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seu parceiro de ministério. E claro, se ainda não é inscrito, venha fazer parte deste ministério comigo. Eu quero ainda te apresentar o curso Ministério Infantil com Propósito. Lá eu ministro aulas para que você que está entrando no Ministério Infantil agora aprenda a criar aulas, a elaborar um culto especial para suas crianças, a discipular de acordo com a palavra. Venha estudar conosco e aprender um pouco mais e a desenvolver o seu ministério, o seu chamado. Obrigada por nos acompanhar até aqui, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.